escolhe o campo cultural para trabalhar, começa a perceber que exige uma estratégia de sobrevivência, de resistência, de permanência de atuação do trabalho, que está muito intimamente conectada ao campo do empreendedorismo. Nós, profissionais da área da cultura, nós temos o empreendedorismo na nossa veia, no sentido de que muito dificilmente você vai trabalhar no campo cultural com carteira assinada em algum lugar, com exceção das grandes instituições e tudo mais, mas no geral somos muito freelancers, profissionais liberais, atores e atrizes, companhias de teatro. Qual a companhia de teatro que assina carteira, Então, tem um trabalho, a gente beira muito a informalidade, a grande maioria do nosso campo ainda é muito informal, e isso nos exige estratégias e desenvolvimento de competências que estão muito conectadas ali com o empreendedorismo. Mas nesse sentido, então, hoje a gente vai falar sobre essas competências, essas habilidades e essas estratégias que a gente pode desenvolver para melhorar ainda mais a nossa forma de existir e resistir atuando no campo cultural. Oi, eu sou Ivina Passos. Hoje vamos de assuntos mais filosóficos. Não é bem filosófico, não. Mas é uma questão técnica, mas muito mais reflexivo e de desenvolvimento pessoal mesmo. Por quê? Porque a grande maioria de nós trabalhamos como profissionais liberais. Eu tenho um negócio, a Ato Marketing Cultural é um negócio, mas é um micronegócio, é uma microempresa. A gente, por muito tempo, trabalhava de forma autônoma até montar a empresa. Você pode estar aí sendo a sua própria empresa, você pode ser a sua própria produtora, você se posicionar ali como um produtor cultural, produtora cultural. Você, se for um artista, se você é artista, você empresariar a si mesmo, a sua carreira, uma companhia de teatro. Então, empresariar a companhia de teatro, gerir como um negócio, é um grande desafio. E aí, hoje eu trago como referência o livro O Mito do Empreendedor, onde eu não vou falar especificamente do livro, mas vou trazer pontos que conectam aqui, que a gente vai montando nesse caldeirão de referências para te passar da melhor forma. Então, o livro, ele vai falando que cada um de nós precisa desenvolver 3 personalidades. E que personalidades são essas? O administrador, o técnico e o empreendedor. A personalidade técnica, eu vou para do meio, tá? A personalidade técnica é aquela personalidade que você é empreendedor cultural. Você é muito bom em cenografia. Você sabe tudo de cenografia, sabe executar muito bem uma cenografia, faz um trabalho impecável, perfeito, uma entrega para o cliente maravilhosa. As suas cenografias são obras-primas. Massa, isso é a personalidade técnica, que é o que, no geral, domina muitos de nós, Cada um de nós sabe muito bem fazer aprimoradamente o nosso trabalho. Cada um sabe fazer o seu trabalho ali de forma impecável. A segunda, que aí no caso a outra personalidade, é a administradora. E aí essa personalidade administradora precisa cuidar dos controles, do fluxo, da planilha, dos contratos, do relacionamento com o cliente, do prazo de entrega das obras, e aí a cadeia de fornecedores e tudo direitinho. No caso de uma companhia de teatro, que tem sede, a gestão da sede, manutenção, limpeza, recepção de público, com a questão da iluminação. Então, tudo isso está muito conectado à personalidade administradora. A terceira personalidade é a personalidade empreendedora. Então, a personalidade empreendedora, ela está muito visando, olhando para o mercado, vendo as tendências, olhando para o setor, pensando novos projetos, criando novas possibilidades de fazer melhor aquilo que se faz, pensando como pode levar para o público algo mais interativo, trabalhar aquele texto de uma outra forma, construir uma nova abordagem daquela obra clássica e trabalhar isso dentro de um projeto, mas o projeto não a parte de planilha, checklist de etapas de trabalho, nada dessa burocracia, mas sim na visão, aquela personalidade que tem a visão de futuro e que está o tempo todo ali conectado com as possíveis inovações
relacionadas ao negócio. Essas 3 personalidades, elas coexistem entre si, sendo que, no geral, para cada um de nós, ela é abafada, no geral, pela personalidade técnica. Muitas vezes a gente sabe fazer muito bem aquilo que a gente faz, e aí, como é muito gostosinho, muito maravilhoso a gente ir mergulhando na técnica, a gente meio que vai abrindo mão de cuidar de determinadas áreas. E aí, no geral, para a gente trabalhar com cultura, e o mercado é mais informal, né? A gente acaba negligenciando questões relacionadas à administração, ou a gente acaba conseguindo até aquele fôlego para tocar o empreendedorismo, tocar novos negócios, novas ações, novas propostas, relacionamento com o cliente, mas vai deixando os outros perfis ali meio desbalanceados. Eu tenho uma professora maravilhosa, o nome dela é Isabelle Moreira. Ela até tem um canal aqui no YouTube, ela ensina mulheres empreendedoras, né, a desenvolverem seus negócios. E dentro desse universo das personalidades, ela também traz uma 4ª personalidade, que é a personalidade de comunicadora. E hoje, com a internet como tá, com as redes sociais, com todas essas possibilidades de interação com canais de comunicação que está na palma da nossa mão, cada vez mais a gente precisa entender como se comunicar com o nosso público. E para a gente, agora trazendo aqui para a nossa realidade, para a gente, produção cultural, é muito significativo, né? Porque quando a gente está realizando um projeto ou um espetáculo, um trabalho, uma oficina, qualquer que seja a nossa obra, a gente quer que essa obra chegue até o público. Então, não é só fazer uma bela obra tecnicamente perfeita, não é só fazer toda a administração financeira, não é só ter toda a visão de futuro de como a gente vai transformar aquela inovação, mas também a gente aprender a comunicar para chegar até o nosso público. Então, essas 4 personalidades que são importantes elas serem dosadas e olhar para cada uma delas. Então, o convite que fica desse vídeo aqui para você é: olhe para cada uma dessas 4 personalidades. Vou pedir para o editor colocar aqui do ladinho. Olha aqui nessas 4 personalidades: a personalidade técnica, a personalidade administradora, a personalidade empreendedora e a personalidade comunicadora. Qual dessas 4 personalidades você precisa desenvolver? Quais são dessas 4 que você precisa dar um pouco mais de atenção nesse momento? Lembrando que isso é fluido. Então, tem horas que você precisa se dedicar mais à técnica, mas tem momentos que você vai precisar abrir um pouquinho mão da técnica, né? Cuidar até determinado ponto, mas dividir a atenção com as outras áreas também. Principalmente se você estiver executando um projeto. E a gente fala muito de projetos aqui, fala de patrocínios. Então, para patrocínios, é importante a gente ter sinergia. Lógico que você não vai fazer tudo sozinho ou sozinha, né? Mas você vai precisar, inclusive, contar com pessoas e dar suporte para essas pessoas em determinadas áreas. Você não vai poder abrir mão de ser a administradora do seu negócio, por quê? Porque quem paga o ônus pelos erros e pelos acertos é você, né? Então, quando a gente está realizando projetos culturais, é a gente que arca com os ônus, com as coisas boas e com as coisas ruins. Então, para que a gente consiga ter o máximo de gestão sobre o todo, essas 4 personalidades, elas nos auxiliam muito a gente a trilhar um caminho mais tranquilo. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que você consiga olhar para essas 4 personalidades e entender em que ponto você precisa melhorar cada uma delas e que esse olhar e essa reflexão te sirvam de suporte para que você possa trilhar um caminho mais tranquilo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.